Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. A Desorganização Mercenária Salutar, vulga OMS, divulga informações comparando a Índia e o Brasil quanto às moradias que são atendidas pelo Serviço de Tratamento de Esgotos. Segundo a matéria, a Índia teria ultrapassado o Brasil na porcentagem de habitações que recebem o serviço. Sendo assim, vamos fazer algumas análises e considerações sobre o assunto. Acompanhe. Para começar, precisamos fazer uma comparação do saneamento. Vejamos que a matéria diz que a Índia ultrapassa o Brasil em saneamento básico pela primeira vez, com 52% dos indianos vivendo em casas com esgoto tratado. Essa que é a informação, contra apenas 50% dos brasileiros, segundo aí a DMS. Então a Índia já passou o Brasil em saneamento básico. Entenda por quê. Então temos aqui o lançamento aqui da hipótese de como está acontecendo. Porcentagem do total de residências atendidas por saneamento na Índia, então 52% com esgoto tratado, e segundo as matérias da própria OMS, a porcentagem do Brasil seria de 50%, enquanto que a outra metade, outros tipos de formas. Mas para a gente poder avaliar essa questão, a gente precisa também observar a população dos dois países. Vejamos que a Índia tem 1.467 bilhões de habitantes, tornando-se agora o primeiro lugar mundial em número de população, enquanto que o Brasil ainda está com 216 milhões. Essa projeção é feita para dezembro de 2025, portanto, agora no final do ano, qual seria o número de habitantes dos dois países? Isso significa que a Índia equivale a 6,77 vezes o Brasil. É muita gente. Qual é o alcance real, então, do saneamento, imaginando essas escalas e proporções de pessoas? Vejamos que a informação não é muito trivial e é difícil de fazer essas estimativas. Porque com a informação fornecida do percentual das casas com acesso ao serviço e o total populacional de cada país, poderemos no máximo realizar estimativas do alcance do saneamento entre os dois países. Eu vou fazer uma avaliação, primeiramente, bastante grosseira e vocês vão entender o porquê. Veja só, o Brasil com 216 milhões e 400 mil habitantes e a Índia com seu 1 bilhão 467 milhões de habitantes, 50% da população do Brasil significaria então 108 milhões de habitantes, enquanto 52% da população indiana atendida, 762 milhões de habitantes. Só aqui, então, significa que os 52% atendidos na Índia superam o Brasil em 3,52 vezes. Contudo, a projeção dessa estimativa é bem mais complexa, porque envolve o número de habitações existentes, o déficit habitacional, moradores por residência, distribuição regional, os que estão sem moradias e por aí vai. Realmente, inclusive para conseguir dados confiáveis da Índia, foi bastante trabalhoso. Aspectos regionais trazem variações no número de membros familiares indianos. A significativa diferença entre o rural, 14 habitantes numa residência, e o urbano, que rodam aí, giram ao redor de 5 habitantes. Então veja só, das informações que nós conseguimos coletar, olha, informações que são lá desde 2013 a 2016, portanto tem aí uma defasagem. 80 milhões de moradias existem na Índia e ainda temos um déficit habitacional de 20 milhões de moradias, ou seja, falta aí esse número gigantesco de moradias ainda para a população. O total, então, de moradia seria de 100 milhões. Se 52%
do que existe de moradias estão sendo atendidos com saneamento, significa que é 52% de 80 milhões, portanto, 41,6 milhões com saneamento. Sabendo disso, podemos fazer algumas estimativas do número de pessoas atendidas. E, portanto, precisamos aí avaliar quantos habitantes por residência, quantos habitantes atendidos, a probabilidade desse número e o número em relação à população do Brasil. Imaginando que nós tivéssemos 14 habitantes por residência. Esse número de 41,6 milhões de moradias atendidas com saneamento, nós teríamos então 582 milhões de pessoas sendo atendidas do saneamento. A probabilidade disso ser real é muito baixa. Esse número significa que mais de 2,5 vezes a população do Brasil estaria atendida por saneamento. Um outro número seria o de 5 habitantes por residência, que resultaria em 208 milhões de pessoas atendidas. A probabilidade disso ser real é média. E isso significaria que quase um Brasil inteiro estaria atendido por saneamento. Uma outra possibilidade, talvez mais real, seria de 7 habitantes por residência, e, portanto, 291 milhões de pessoas estariam atendidas por saneamento. A probabilidade disso seria alta, e, portanto, nós teríamos aí 1,3 vezes a população do Brasil atendida por saneamento. Notemos, aqui são 216 milhões e 400 mil pessoas. Então, sendo 5 ou 7, nós estamos com uma taxa muito alta de que um Brasil inteiro esteja atendido por saneamento na Índia. Mas, como nós falamos, são apenas conjecturas, estimativas, baseadas nos dados que a gente encontrou. 80 milhões de moradias com 7 habitantes por residência daria, então, 560 milhões de habitantes. Notem, 80 milhões de moradias que existem na Índia, multiplicado por 7 habitantes por residência, que é uma probabilidade alta de acontecer, daríamos com 560 milhões de habitantes. Mas 560 milhões de habitantes representam apenas 38,17% da população com moradia. A pergunta é, onde estariam os outros 61,83% da população, ou seja, 907 milhões de habitantes? Eles não estariam morando, então, em casas? Significa que ou 80 milhões de moradias é uma estimativa baixa de residências, ou 7 habitantes por residência é uma estimativa baixa de ocupação, ou as habitações comunitárias abrigam muita gente, ou a classificação de moradia é bastante relativa na Índia, ou há uma significativa falta de dados, que é uma das coisas que eu mais considero ser real. Algumas fontes dizem que 1% da população está sem moradia na Índia, portanto, isso representaria, nos números atuais, mais de 14 milhões de habitantes. É uma coisa a se pensar. Curiosamente, o reporte da OMS deixa claro que são 52% dos indianos, como se fosse em relação ao total da população. Olha só que interessante isso. E como isso diverge, às vezes, das explicações. Esses 52% dos indianos estariam vivendo em casas com esgoto tratado. Olha a definição, esgoto tratado, que é bem diferente também de apenas coleta de esgoto, como ocorre muito no Brasil. É, exatamente, o Brasil tem muita coleta de esgoto, mas não tem tratamento de esgoto. 52% dos indianos vivendo em casas com esgoto tratado. Só esses 52% de indianos significaria, então, os 772 milhões de pessoas. O Brasil possui 72 milhões de domicílios, dos quais quase 60 milhões são casas, de acordo com o censo de 2022 do IBGE. Então, a informação nossa é um pouco mais recente, o que indica que o predomínio de moradias no Brasil é de casas, com 82,32%. Então, olha que interessante, não são apartamentos, são casas, a maior parte dos domicílios do Brasil. Em 2022, nesse mesmo censo, o Brasil registrou um déficit de 6 milhões de domicílios. Faltariam, então, 6 milhões de domicílios para as pessoas serem atendidas. Na verdade, ainda é muito mais que isso.
Uma observação importante é que o saneamento no Brasil pode considerar apenas a coleta de esgoto, o que não significa tratamento. Se a OMS relatou que 50% das moradias do Brasil seriam atendidas por tratamento de esgoto, isso resultaria em 36 milhões de moradias, segundo o censo de 2022. O que nos levaria a supor que, com 4 moradores por residência, aproximadamente 145 milhões de habitantes do Brasil estariam atendidos, ou seja, 66,9% do total da população. Porém, o próprio censo de 2022 do Brasil informou que 62,5% dos domicílios possuem coleta de esgoto. Lembrando, coleta é diferente de tratamento. O que resultaria em 45 milhões de moradias com os dados do próprio censo. Então, podemos fazer uma tabela de comparação o que a OMS falou, o que o censo 2022 do Brasil falou, e fazer alguma comparação entre também a diferença de tratamento de esgoto com coleta de esgoto. Vejamos que, pela OMS, 50% das moradias com tratamento de esgoto daria, então, 36 milhões de moradias aqui no Brasil. E pelo censo, 62,5% de moradias com coleta, que não é tratamento, teríamos 45 milhões de moradias. A diferença entre esses números do censo 22 e da OMS resultaria em 9 milhões de moradias. Vejamos que, se nós fizermos uma projeção de 4 habitantes por residência, e sabendo o total de residências, todos os números baseados e se cruzando, né, entre si aqui, teríamos, então, lá os quase 145 milhões de habitantes, segundo a OMS, e pelo censo brasileiro de 2022, aproximadamente 181 milhões de pessoas atendidas com a coleta de esgoto. O censo de 2022 trouxe algumas informações interessantes. Vejamos que, dentro dos 62,5% que recebem coleta de esgoto, por isso que eu coloquei aqui um asterisco preto, nós temos 58,3% que estão ligados a uma rede geral ou pluvial. Pluvial é ter uma rede de chuvas, o que não é uma coisa muito boa, muito saudável. 4,2% desse número que está aqui em cima estão ligados à rede, mesmo passando pela sua fossa séptica ou por seu filtro. Então tem a fossa séptica, tem filtro, mas depois está ligado a alguma rede, seja ela a geral ou a pluvial. Agora, 13,2% estão com fossa séptica ou filtro que não estão ligados à rede. Agora, isso aqui é um problema? Não. É considerado bastante adequado pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, que é uma coisa que nós temos que levar em conta nesse projeto que estão fazendo agora de ter saneamento básico aí, que todo mundo tem que pagar, inclusive o rural, e não há essa necessidade. Note que 19,4% tem fossa rudimentar ou simplesmente um buraco. E isto significa, em porcentagem da população atendida, que 66,9% da população, segundo a OMS, e segundo o censo de 2022, 83,7% da população. Acontece que isso parece destoar do próprio censo de 2022, que informou 49 milhões de pessoas em condições precárias. Então, a gente desconfia muito desses números, sim, porque não parece ser muito realista que 181 milhões de pessoas no Brasil tenham coleta de esgoto e muito menos tratamento. Sendo bastante conservador, usando dados do censo 2022, onde 22,6% da população está em condições precárias, podemos estimar, ponderando, ou seja, dando os devidos pesos, que aproximadamente 129 milhões de pessoas do Brasil estariam atendidos simplesmente pela coleta de esgoto, 60% do total da população. Ou seja, isso seria muito aquém dos números estimados em comparação com a Índia por esta metodologia. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao Sr. Celso, a Sra. Marina e a Maria Tereza, que fizeram contribuições em nossa caixa. Você pode utilizar esse número para fazer a sua contribuição através das lotéricas. Ao pessoal do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, ao Everaldo, ao José Luiz, a Lúcia, a Michele, o Nelson, a Nilce e a Roberta, meu muito obrigado. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos, ao professor Pedro Érico
E agradecimento especial aos nossos colaboradores que sempre nos enviam material para estudo. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em Quadrinhos. Comprando no link abaixo, você ajuda a atividade do canal. Considere você também fazer parte dos nossos apoiadores. Estou sempre orando por todos vocês. Conclusão desse nosso trabalho de hoje. Embora a Índia possa ter passado o Brasil na porcentagem de moradias atendidas por saneamento básico, representando possivelmente um número absoluto de pessoas atendidas igual à população do Brasil, o povo indiano ainda carece de um alto número de moradias, o que significa que boa parte de sua população absoluta não tem acesso ao saneamento básico. A suposta suplantação da Índia ocorre por causa de escalas. Ou seja, é bem possível que um número absoluto de pessoas na Índia que seja atendida por tratamento de esgoto realmente tenha suplantado o número de habitantes no Brasil, por causa da escala. É um país muito populoso. De qualquer forma, isso só revela o quanto o Brasil ainda não fez o seu básico. Um exemplo é a própria COP30 em Belém. Uma das avenidas por onde passarão as comitivas precisou ser urbanizada e verificamos o quão difícil foi realizar a obra de um simples córrego, onde a sujeira seguia a céu aberto desde sempre. E agora precisa desaparecer para simplesmente fazer bonito internacionalmente. Pega mal você gastar bilhões de reais em mudança climática quando ainda temos problemas tão básicos como o próprio saneamento. Então, do que falar sobre o saneamento básico para as cidades onde estão 84% do povo brasileiro, conforme o próprio censo de 2022 informou? Prioridade ambiental climática, mas precariedade em tratamento de água e esgoto. Preços exorbitantes, serviços péssimos. Pois é, pessoal. Vejam só como as percentagens escondem fatos muito interessantes. Os números absolutos deixam a gente de cabelo em pé, não é mesmo? Pois é, a incompetência no Brasil é muito grande. E olha, tudo aqui custa muito mais. Espero que vocês tenham gostado das informações de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!